Vindos em nome de Jesus, amém? Estamos ainda no embalo do dia 8, que é o Dia Internacional de Todas as Mulheres, amém? As nossas guerreiras, que suportam os homens, amém? Então, eu já estou me apresentando, eu mesmo, para quem não me conhece, meu nome é Fernando, para quem já conhece, estamos mais uma vez com a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, amém? Que hoje é dia das mulheres serem honradas, então aqui hoje é os homens que servem em adoração, na palavra, na porta. E eu gostaria que antes de tudo vocês batessem salva de palmas para o Senhor Jesus. Porque sem o Espírito Santo nada é possível dentro de uma igreja, amém? Então, essa igreja começou com a direção do Espírito Santo, continua até hoje com a direção do Espírito Santo, e eu creio que até a volta de Jesus estaremos na dependência da graça do Senhor através do Espírito Santo de Deus, amém? Então vamos ganhar tempo. Gostaria que você abrisse em Lucas, capítulo 8, versículo 2. Lucas 8, 2. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Quem não está ainda vai sair daqui com a alegria do Senhor, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Lucas 8, versículo 2. É um culto, como sempre, em adoração ao Senhor, mas a palavra também vai em homenagem às mulheres. Lucas 8, 2. O tema da pregação é... Obrigado, Deus abençoe. Talvez você já tenha visto em camisetas, talvez você já tenha visto em imagens de redes sociais, mas o tema da pregação é força, foco, isso, força, foco e fé. Força, foco e fé são 3 direções que eu creio que vem do Espírito Santo hoje para as mulheres. 3 direções, talvez para você que está perguntando o que eu faço da minha vida, qual que é o meu propósito. Essas são as 3 direções de muitas. Talvez você está vivendo uma delas, talvez você está vivendo 2, 3, ou talvez você já não está vivendo mais nenhuma delas. Mas em nome de Jesus, está declarado que hoje será dia de renascimento de propósito. Renascimento de caminhos. Se talvez você não está mais em nenhum desses, mas você já esteve presente nessas virtudes. Você homem, mas principalmente você mulher. Força, foco e fé. Todo mundo encontrou? Lucas 8, do 2 em diante. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, conhecida como Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes, e Susana, e muitas outras. Essas mulheres cooperavam, repete comigo, no sustento deles com os seus bens. Veja que interessante. Sempre quando menciona Maria Madalena, ela teve uma cura, ela teve uma expulsão de demônios, no qual descreve até quantos demônios eram. Então Maria Madalena, ela sempre quando é mencionada, é lembrado sobre ela. Maria Madalena, aquela no qual foi expulso 7 demônios. Então quer dizer, uma pessoa que sempre é lembrada e é tocada num assunto da vida dela, no qual talvez nem ela queria lembrar mais.
Maria Madalena, aquela que teve um passado de possessão demoníaca. Porém, a palavra de Deus descreve entre Maria, Joana, e menciona a esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes. Ou seja, mostra Maria Madalena, aquela que foi expulso 7 demônios. Mostra Joana, aquela que era esposa de um homem que tinha uma posição social, consequentemente tinha um bom dinheiro. E Susana, de Susana não fala nada. Talvez Susana estava entre meio termo. Mas de Maria Madalena menciona que é aquela no qual foi expulso 7 demônios. Maria Madalena, essas 3 mulheres eram mulheres de uma igreja primitiva. Mulheres que tiveram o seu passado, mas tiveram o seu chamado. E depois que encontraram com Jesus, tiveram uma transformação de vida, a ponto de quererem largar tudo e seguir o ministério com Jesus. Então, mesmo Maria Madalena sendo aquela no qual foi expulso demônios, e mesmo ela sendo lembrada na Bíblia por isso, aqui também diz que essas mulheres colaboravam com a obra de Deus com os seus bens. Aquilo foi tão transformador para a vida delas, que elas pegavam os seus bens, desfaziam dos seus bens, para que Jesus e os discípulos pudessem continuar a propagar o Evangelho. Então, essas mulheres representam a força da igreja primitiva. Mas hoje estamos falando da força dessa maneira, não da força física. A força física, um exemplo, a força física, eu fui criado pela minha avó. A minha avó me dava umas chineladas tão doídas que eu via aquele braço franzino dela e eu me perguntava de onde vem tanta força. Que é a coisa que fica na memória. Mas não é isso que é falado hoje. Hoje é falado da força de determinação de uma mulher. Que nem essas mulheres, elas pegavam os seus bens, abriam mão dos seus bens para que o evangelho fosse anunciado. Assim como muitas outras mulheres da igreja primitiva, muitas outras mulheres no passado expressavam a sua força através de atitudes. E hoje eu venho dizer sobre uma das direções. Eu conheço poucos aqui, mas eu sei que cada um de vocês, em situações da vida, expressaram esse tipo de força. Força em atitudes, força em ações. Não diz da força do seu braço, mas diz da força de você abrir mão da sua vida para, por exemplo, criar os seus filhos. Abrir mão de seus sonhos para administrar uma família. Então, quando fala do dia 8, dia das mulheres, eu vejo pessoas falando sua força, sua garra, sua determinação. E venha mencionar sobre a força da mulher, desde dentro da sua casa, a força da mulher em seu lar, a força da mulher na sociedade e a força da mulher também dentro da casa do Senhor. Por quê? Porque mulher, ela é aquela que motiva mesmo. Quando junta 2 ou 3 mulheres, faz um motim, você pode ter certeza que elas têm a ideia. E você pode ter certeza que ela vai obrigar o homem a entrar no meio do negócio, não é? Não tem essa de querer ou não querer. Quando junta uma rodinha de mulher, eu tenho certeza, quando eu vejo juntando a rodinha, eu falo, não, vai sobrar para mim. Eu sei que vai sobrar. E eu sei que eu não vou ter força nenhuma para dizer não, então eu já estou dentro do negócio. Isso é mulher quando se reúne. Se uma mulher sozinha tem força, quando se junta, não tem para ninguém. Isso é a força da mulher. Isso é uma direção que tem dentro da igreja. Por que que Deus usa a mulher? Talvez essas mulheres, elas não poderiam acompanhar o evangelho, embora anunciar o evangelho aonde elas poderiam ir. Mas para que fosse mais longe, elas financiavam o evangelho. Coisa que talvez hoje em dia até homens têm dificuldade de fazer, mulheres não têm. Por quê? Porque é uma diferença de determinação do coração. Ah, mas eu digo para você, quando a mulher fala para o homem, você vai,
fisicamente ele dizer não. Porque é uma força interior que o próprio Deus colocou na mulher para desenvolver as coisas. Então tem gente que fala sobre a fragilidade da mulher. A fragilidade da mulher. Sim, a mulher tem a fragilidade de uma pétala de uma flor. Só que não confunde as coisas não. Porque veja bem, eu vou te dar um exemplo no princípio de tudo. No princípio de tudo, Eva foi a parte frágil do negócio, que aceitou toda a situação, né? Só que Deus tinha um propósito na vida de Eva, que mesmo com toda a bagunça que aconteceu, não deixou de acontecer esse propósito. Um exemplo, teve todo a consequência, Deus anunciou essa consequência, porém, Deus ainda disse, será mãe de todos. Então Deus não tirou isso da mulher, mesmo com a consequência do pecado. Só que acrescentou as dores. Acrescentou as dores. Só que, porém, por que Deus deu esse privilégio? O privilégio dolorido, hein? Para a mulher. Porque o homem não suporta. Dá um glória a Deus aí. O homem não suporta. E todo homem sabe que não suporta isso. Tanto é que Deus nunca mudou a natureza. Vem a modernidade, mas a natureza não muda. Muda muita coisa, mas eu não vejo um homem gerar filhos. Por quê? Porque o chefe dos chefes dos chefes, o rei dos reis, não proporcionou essa mudança. Por quê? Porque é um dom, embora seja muito dolorido, que Deus deu para a mulher. Então onde está a força? No homem ou na mulher? A força está na onde Deus colocou, que é na mulher. Então mesmo ela tendo a fragilidade de uma pétala de uma rosa, ela tem uma força no qual Deus não deu para o homem. Então, o que acontece? Essa é uma direção. Igreja primitiva. Então, essas mulheres vieram de um passado de fraqueza. E Jesus converteu essa fraqueza em força, porque se transformou em mulheres guerreiras, assim como vocês. Se sentar com cada um de vocês, eu tenho certeza que cada uma vai contar uma história, umas mais tristes do que as outras, e eu sei que a gente pode ficar pasmo e dizer como você suportou. Por que você suportou, mulher? Porque Deus derramou sobre você uma força no qual não derramou sobre o homem. Então, eu venho dizer para vocês, essa natureza de Deus, para mim é uma honra, me permitir ter sido gerado de uma mulher. Mesmo com toda a fragilidade, eu sei que em ti, mulher, há força. Então, Madalena vem de Magdala, que significa torre. Então mesmo ela vindo de uma possessão demoníaca de 7 demônios, quando Deus gerou aquela mulher através da mãe e foi dado o nome a ela, já sabia que ela ia ser uma torre forte na casa do Senhor. Uma coluna, uma torre forte, um canal de bênçãos. Força de dedicação, força de desprendimento de bens, força de obediência, força de temor, força para a obra, força para um lar, força para a sociedade. E aí eu digo para você, será que você, mulher, hoje em dia, se encontra exercendo essa força no seu lar? Porque existem mulheres que têm tido luta há tantos anos, que tem hora que essa força se esgota. Que é onde ela entrega para Deus, fala, para mim já deu, Senhor, eu já não suporto mais. Mas eu quero dizer para você, não é porque você está representando o cansaço dessa situação, mulher,
que a sua força se esgotou. Não, a sua força ainda continua no seu interior. Mas embora você entregou nas mãos de Deus o seu problema, eu quero dizer para você que você entregou nas mãos de um Deus forte e poderoso, que pode tanto restaurar a tua força, como pode te dar graça diante da tua situação que você está passando. Então você está na direção certa. Esteja a força aí dentro de você, você exercendo ela, ou esteja você aí aparentemente sem força nenhuma para lidar com situação nenhuma, mas a força do Senhor ainda está dentro de você, porque isso é um dom, é um privilégio, é algo que situação nenhuma vai conseguir arrancar de você, que é a força que está no seu interior, pois essa força não vem do homem, essa força vem de Deus. Então eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o nível do seu esgotamento, eu não sei o nível do seu cansaço, mas o que eu sei é que Deus ainda está contigo. Então você ainda está nessa direção, força. Amém? Então, tem pessoas que não vai pela direção da força, está se sentindo fraca, cansada, e acha que não tem mais propósito em Deus. Mas eu creio que Deus há de restaurar. E você que está vivendo, não, eu ainda estou no auge da minha força que Deus me deu, eu ainda estou ali na fé, eu ainda estou aqui exercendo essa força, eu não desanimei, eu não vou desanimar, porque Deus me dá essa força. Continue, e que essa força cresça, porque muitas pessoas dependem de você, muitas pessoas só estão ainda de pé porque estão escoradas nessa força que você tem. Então, não desanime. Se você está exercendo essa força, não desanime, não esmoreça, porque se você esmorecer, mais pessoas vão desabar junto com você. Pensa numa granada, quando explode, ela não explode somente naquele ambiente, ao redor dela também faz um estrago enorme. Então não deixe que esse estrago aconteça ao seu redor. Então, se você está começando a fraquejar, busca força em Deus. Se você está exercendo essa força a todo vapor, continue e busque mais. E busque a alegria, pois a alegria do Senhor também é esta força. É se alegrar diante de coisas que te trazem tristezas. Porque enquanto você tem a alegria do Senhor, mostra que você está prevalecendo, independente do que esteja acontecendo. E já outras pessoas vêm a ser motivadas, não tanto pela força, mas mais pelo foco. Foco. O que é foco? É uma determinação em uma direção. Se você pegar um refletor, para onde você virar esse refletor é onde vai esse foco de luz, é onde você mira, é um propósito em que você direciona. Então você mulher, qual que é o seu foco dentro da casa do Senhor? Qual que é o seu foco dentro da sua casa, dentro da sociedade? Em que você está colocando a sua direção, o seu foco? Em que você está depositando a tua confiança? Em que você está investindo emocionalmente? Qual que é o seu foco? Para se falar sobre foco, vamos falar sobre a rainha Esther. Rainha Esther, judia, o nome dela era Hadassa. O significado da palavra Hadassa significa especificamente estrela. Qual que é a função de uma estrela? A estrela, ela reflete luz. Ela tem uma permanência de luz. Então Hadassa, ela vinha de um povo perseguido, ela vinha de um povo que estava exilado, mas o Senhor deu graça a ela, Deus deu graça a ela, ela veio a se tornar uma rainha. E mesmo ela estando num estado de rainha, ela poderia muito bem olhar somente para si e dizer, ó, eu estou bem, eu estou aqui, resolvi os meus problemas, a minha vida está feita, a minha vida está resolvida, eu não preciso me preocupar com mais ninguém. Só que o que acontece? Ela mesmo sendo rainha, ela ainda manteve uma essência, que era o que? A humildade. E de se lembrar que ela pertencia a um povo que estava sendo perseguido.
um povo que estava debaixo de um decreto de morte. Então, a palavra foco, através da rainha Esther, que também, por sinal, Hadassah significava, além de ser estrela, significava o nome de uma flor raríssima, que tinha o formato de uma estrela. Então, qual que era o propósito dela de foco? Ela focou no povo que estava sofrendo. Ela focou no seu povo que estava sobre um decreto de morte. E o que que ela disse? Que se reunissem todos os judeus que pudessem alcançar e que jejuassem por ela. Por quê? Porque ela ia se apresentar diante do rei, de uma forma que o rei poderia dizer sim ou não, de uma forma que o rei poderia decretar a vida ou a morte. Só que mesmo assim, ela teve foco, ela teve coragem naquilo que ela queria, porque ela sabia que ela corria o risco de morrer, mas ela, mesmo assim, colocou a sua vida em risco, não por causa dela, porque ela estava ali garantida, mas por causa do seu povo. São pessoas que colocam foco em propósitos, e o propósito dela era não permitir que o seu povo perecesse. As mulheres de hoje em dia, motivadas pelo Senhor, também são assim. Deixa de viver a própria vida e põe o foco para a vida de outros, para a vida dos filhos, para a vida do esposo, para a vida da igreja. As mulheres de hoje em dia também têm alvos. E existe esse foco, que é muitas vezes você deixar de viver o seu propósito para viver o propósito de outro. Um propósito que muitas vezes nem é notado por muitos. Muitas vezes essas mulheres não são reconhecidas, não são vistas. Tem pessoas que estão com a vida honradas diante de Deus, mas não tem nem ideia quanto as mulheres estão de joelhos dobrados diante daquela situação. Tem pessoas que dizem, eu estou bem, hoje eu estou aqui, Deus fez isso na minha vida, Deus fez aquilo, mas não tem nem noção de quantas pessoas choraram por aquela pessoa, de quantas pessoas clamaram por aquela pessoa, de quantas pessoas acreditaram naquela pessoa quando ninguém mais acreditava, quando todos disseram, eu desisto, ainda assim tinha uma pessoa que tinha colocado foco naquela outra, acreditando que aquele quadro podia mudar, que aquela situação podia mudar. E Deus, através da perseverança, através daquele foco, deu graça a essa vida. E embora muitas vezes essa pessoa nunca vai ser reconhecida nessa terra, mas eu quero dizer para você, aquilo que você não é reconhecido nessa terra, lá no céu está tudo anotado como galardão. Galardão não falha. O homem nessa terra pode falhar, o reconhecimento humano pode falhar, mas lá no céu nada falha. Lá há algo que diz ser chamado galardão, que tudo que você conquista está armazenado. Mas para você tomar posse disso que está armazenado no céu, desse galardão, o que você tem que fazer? Você tem que colocar o foco também na sua salvação, porque se você não chegar até aquele armazém do teu galardão, você não vai conseguir pegar. Então você tem que pôr o foco sim em tudo que você deseja nessa terra, tudo que você ora, tudo que você almeja, mas o foco principal tem que ser a sua salvação. A sua salvação, porque a palavra diz de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, o teu foco tem que ser aquilo que você põe como objetivo, as pessoas que você põe como objetivo. A gente começa a orar pela família, vai pelos mais próximos, vai se estendendo e vai orando pelo vizinho, pelo cachorro do vizinho, vai orando por todas as coisas que você tem que orar, mas você tem que entender que você tem que reservar forças para orar por você, que você tem que reservar foco para orar por você, porque se você não chegar lá, vai ser muito mais difícil os outros chegarem também. Então isso vem a dizer como foco. A rainha Esther, ela colocou um foco, ela fez oração assim para o Senhor: ó meu Senhor, nosso Rei, Tu és o único Deus, salva-me, pois estou sozinha, Tu és a minha única ajuda, estou prestes a arriscar a minha vida. Então quer dizer, ela chegou diante de Deus com muita sinceridade. Ela falou: ó Deus, a situação é essa,
eu estou sozinha, eu reconheço que o Senhor é o único Deus, e o Senhor sabe que eu estou indo para uma missão onde eu arrisco a minha vida. Só que com isso, ela não usou armas físicas, a força dela não era física, mas ela usou armas espirituais. O que ela fez? Ó povo, vamos jejuar 3 dias e 3 noites. Então quer dizer, foi uma mulher que ela focou na sabedoria, porque ela sabia que com a força do braço dela, ela não ia resolver nada, mas ela sabia que com a força do braço do Senhor, ela ia achar graça diante do rei. E ia mudar aquela situação. E foi o que aconteceu, se reverteu a situação. Mas houve um jejum de 3 dias e 3 noites. Então ela focou em Deus. Ela focou em Deus. Ela explicou para Deus que Ele é o único Senhor, que ela estava sozinha e que ela corria o risco de vida. Essa foi a oração. Muitas vezes não importa se nós oramos 8 horas seguidas. Não é isso que determina. 8, 10, 15 horas, 24 horas de oração direta. Mas importa é cada palavra que você está falando para o Senhor. Porque muitas vezes poucas palavras são mais bem definidas do que horas e horas falando. Até porque Deus quer te ouvir falar. Mas a palavra diz que Ele conhece as tuas palavras antes mesmo de sair da tua boca. Então quer dizer, tem momentos que é uma aflição tão grande que a tua oração é uma coisa objetiva. Você não tem nem palavras para dizer, então você vai direto ao assunto. É que nem quando o filho chega perto da gente, começa a rodear, fala logo o que você quer. Já resolve, então fala, já dá aquelas palavras, já dá o papo reto. Por quê? Porque o pai conhece o filho. Então quando o filho começa a te rodear muito, você sabe que ou ele aprontou alguma coisa, ou ele quer alguma coisa. Então seja o quê? Direto. Até porque Deus conhece até as tuas palavras antes mesmo de chegar à sua boca. Então Esther foi bem objetiva. E Deus deu graça. Deus salvou aquele povo. Por quê? Porque tinha uma mulher que estava disposta a renunciar à própria vida para salvar um povo. Como que Deus não ia honrar? E é o que muitas mulheres fazem aqui. Você renunciou à sua vida para criar os seus filhos. Você renunciou à sua vida por tanta coisa. Você renunciou tanta coisa. Você abriu mão de tanta coisa. Aliás, você mulher que está aqui hoje, você renunciou o seu tempo. Você não sabe que ia sair daqui. As palavras que vai sair, se é útil, se é inútil, se vai ser tocada, se não vai ser tocada. Mas mesmo assim você renunciou o seu tempo. Mas por quê? Porque você não crê que o homem pode fazer alguma coisa, mas você crê que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Então se Deus falar contigo, é porque pertence propriamente a você. Foco. Então, força foi, foco foi. Agora vamos falar de fé. O que acontece? O meu estágio não é força, porque eu não tenho força para mais nada, as minhas forças se esgotaram. O meu estágio não é foco, porque eu não estou conseguindo ter foco em mais nada, eu estou completamente perdida, desorientada. Mas lhe resta fé. Por quê? Porque a fé não é uma emoção, no qual você está ali pulando que nem pipoca. Não, a fé é algo que ela permanece em você. Pode ser ofuscada a tua fé, mas tua fé não é arrancada de você. Pode você não estar querendo expressar aquela fé, mas ela ainda continua em você. Então, para se falar sobre fé, vamos falar da mulher hemorrágica. E nisto chegou a mulher que fazia 12 anos que estava com hemorragia. Ela havia estado com os médicos e tudo que ela tinha, ela perdeu tudo que ela tinha, dos recursos financeiros. Mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou-lhe na barra de sua capa, e logo o sangue parou de escorrer. Então veja bem, força, foco e fé. Se a mulher não tinha mais força, porque suas forças se esgotaram em tudo que ela tentou. Ela não tinha mais dinheiro, não tinha mais recurso, não tinha mais nada. Os médicos da época tinham lhe tirado tudo, só que o problema ainda estava lá.
essa mulher não tinha mais foco, porque tudo em que ela tinha colocado o foco, direcionado o foco dela, ela não tinha mais. Tudo foi o quê? Frustração até ali. Só que lhe restou fé, porque ela tinha um alvo. Ela tinha certeza que se ela chegasse até Jesus, ela não estava procurando uma palavra, não estava procurando uma palavra de conforto, não estava procurando uma palavra de consolo, ela não estava procurando nem ouvir uma palavra de Jesus, mas ela tinha convicção que se ela apenas lhe tocasse a orla do manto, ela seria curada. Então quer dizer, ela não tinha força, não tinha foco, mas ela tinha fé. E por sinal, ela tinha uma fé tão grande que Jesus não precisou decretar palavra alguma, mas ele mesmo sentiu algo sair dele. E ele, quem que me tocou? Jesus, todo mundo te toca, você está no meio de uma multidão. Não, mas foi algo diferente, porque eu senti que de mim saiu o poder, a ponto do próprio Senhor Jesus sentir sair algo dele. Então, geralmente, tem que decretar uma palavra, tem que fazer algo profético, tem que dar uma direção, mas não, ali foi somente tocando a orla do manto de Jesus, e a ponto do próprio Jesus sentir esse poder sair. Então quer dizer, ela não tinha força, não tinha foco, mas dentro dela sobrou uma fé extraordinária, a ponto dessa fé gerar um milagre, a ponto de Jesus falar: mulher, não foi eu não, mulher. Eu não te disse nada, mas mulher, a tua fé te salvou. Então Jesus incentivou: continua desse jeito, mulher, continua com essa fé, porque essa fé fez algo acontecer. E Jesus diz o mesmo para você hoje em dia, mulher: continua na fé, continua. Não precisa ser grande, pequena, que seja do tamanho de um grão de mostarda, ou menor do que um grão de mostarda, mas continua nessa fé, porque é a tua fé que te salva. A salvação da nossa alma vem de Jesus, mas os recursos do dia a dia vêm da nossa fé, porque se você não levantar e não ir trabalhar, não vai vir nada assim descer sobre você de recurso. Se você não buscar determinado recurso, não vai chegar até você, porque Deus colocou em você uma fé suficiente para você andar de caminhada em caminhada e conquistar tudo aquilo que Ele derramou sobre a sua vida. Tudo aquilo que Ele derramou sobre você, Ele coloca um caminho para você trilhar. Ele não te dá ali nas suas mãos. E esse caminho que Ele te dá se chama fé. E junto com esse caminho que se chama fé, Ele volta a te dar um foco, você que perdeu o seu foco. E junto com isso Ele volta a te dar uma força, você que não tem mais força. Porque Jesus, tanto para você que é mulher que está sendo homenageada hoje, quanto para você que é homem, Jesus, Ele te dá a força, Ele te dá o foco, Ele te dá a fé. Ele já te presenteou com tudo e com o que você precisa para ser uma vencedora e um vencedor. E eu digo em todas as áreas, em todas as situações. Se Jesus te exigir algo, que venha a exigir da tua fé, porque é algo que Ele já colocou dentro de você, porque Ele não dá um fardo que você não possa carregar. Se você está carregando um fardo pesado, você pode ter certeza que Ele te deu a capacidade de carregar, não só de carregar, como correr com aquele fardo, porque Deus é bom. A força que você nem pensa que tem, você tem. O foco que você nem imagina que pode proporcionar nas coisas, você tem. A fé que você nem imagina que tem, você tem. Está tudo implantado dentro de você. Porque o Espírito Santo nos fez como templo e Ele habita dentro de nós. Ele habita dentro de você. Tantas coisas Deus te usou para realizar até hoje. O problema é que muitas vezes você deixa as coisas atuais para ficar vivendo de glória do passado. E fica contando testemunhos do passado. Em 1800 e tanto, Deus fez algo na minha vida. Deus quer fazer algo novo agora. Deus quer que você coloque muitas vezes o foco em algo novo. E muitas vezes você fica focando naquilo que você perdeu. Muitas vezes você fica focando naquilo que deu errado. Muitas vezes você fica focando naquilo que você se frustrou e não consegue viver o amanhã, viveu para frente, porque você fica olhando para trás. Muitas vezes você fica colocando a tua força naquilo que você perdeu, e Deus não quer que você olhe mais para aquilo. Deus quer te ver romper.
Deus quer que você entenda que aquilo que você perdeu, Ele permitiu que você perdesse. E muitas vezes, você não vai entender nessa terra, mas procura chegar no céu, porque chegando no céu vai ser tudo bem explicadinho, e você vai saber que mesmo você andando no vale da sombra da morte, você não estava só. É difícil compreender os propósitos de Deus, é muito difícil compreender os propósitos de Deus, mas se você tiver força, foco e fé, você vai caminhar. Que nem Elias, não tinha força nenhuma, foi-lhe dado pão, foi-lhe dado água, e ele caminhou por um tempo. E quando acabar, vai vir mais um recurso para você caminhar mais um tempo. E de fé em fé, você vai caminhando. De fé em fé, você vai chegando aonde você tem que chegar. Pois o nosso alvo principal, pelas coisas que passamos nessa terra, mas a nossa caminhada principal é rumo ao alto, rumo ao céu. O que acontece aqui é só consequência, amigo. Então você, mulher, força de onde você não imagina que tem. O próprio Deus vai gerar força. O próprio Deus vai gerar o recurso chamado força. Foco. Tira o foco das coisas passadas. A partir de hoje, entenda que Deus quer e tem o melhor para a sua vida. Então tem coisas que são desnecessárias. Você gastar a tua energia com coisas desnecessárias. Você gastar o teu foco com coisas desnecessárias. E você ficar questionando a sua fé por coisas desnecessárias que Deus não está nem mais naquilo. O próprio Deus já tirou os olhos de coisas passadas. Mas Ele te direciona para coisas novas. E um dia você vai entender cada propósito. Não seja cobrado ou cobrada por coisas que não é mais para você. Apenas aprende a caminhar, porque junto com você está as mãos do Senhor te sustentando. Alvo, tenha um propósito, tenha um alvo. E Deus colocou, posso fazer, pastor? Para ganhar tempo, hoje é dia dos homens honrarem as mulheres. O que eu gostaria que os homens fizessem? Cada varão, cada homem honrado, tudo que você homem é, tudo que você conquistou, todos os seus propósitos, toda a força que você tem, nós um dia fomos dependentes de um colo de uma mulher, de um colo de uma mãe. Nós não somos nada se não tivesse sido os propósitos de uma mãe. Eu gostaria que cada homem hoje batesse palma para essas mulheres que estão aqui, que são dignas de palmas. Vocês são dignas. Vocês estão ocupando a posição que Deus quer que vocês estejam. Caminhe para chegar além daqui. Não é destino, é propósito. E eu creio que muito mais alto vocês vão chegar. Agora eu gostaria que entre as mulheres, porque a mulher ela gosta de elogio, a mulher ela gosta de chorar, ela gosta de abraço, ela gosta de fofoca muitas vezes, gosta de conversar, à toa. Eu gostaria que você, porque a mulher gosta de receber isso. Tem mulher que não, ela é algo para você, ela significa algo para você, mas pelo fato de ninguém se expressar isso a ela, ela não acredita que é o que você vê que ela é. Então eu gostaria que você focasse em uma mulher e fosse dizer isso para ela, desse um abraço nela, dizer, ó, você para mim é força. Entre essas três qualidades, você tem sido para mim força. Você tem representado para mim força. E dá um abraço nela, porque talvez nem ela sabe que ela é isso. Ela precisa ouvir isso de você. E pode chorar, mano, porque chorar é de Deus, né? Que você, ó, você representa para mim foco. Você é focada, você me ensina a ser focada nas coisas também. Você representa para mim, mulher, fé. E você dá um abraço nela, porque a partir de hoje ela vai entender que alguém vê isso nela.
Porque muitas vezes a própria pessoa não se enxerga dessa maneira. Às vezes você é canal de bênção na vida de alguém, mas você se sente tão desprezada que você não se vê dessa maneira. E toda mulher precisa de um elogio. Muitas vezes você precisa ouvir isso. Então você rapidamente levanta do seu lugar, abraça uma ou mais do que uma e diz para ela o que ela é para você. Você é força, você é foco, você é fé, ou você é qualquer outra qualidade que seja. Você é os três, viu, Pam? Você para mim, você é os três, você é a força, foco, fé. Amém? Isso, levanta os homens, as mulheres, levanta e mostra quem você é, o que você foi na vida dessa pessoa, o que você transformou na vida dessa pessoa. Mostra para ela, você é um exemplo, vó. Você, vô e vó, vocês são um exemplo de cristão para mim, porque vocês estão aqui até hoje prevalecendo, e nós vamos se encontrar no céu. Você, Fernandinho, um exemplo de homem que está aí com a gente, glória a Deus. Eu não posso dizer isso de um por um, mas glória a Deus pela sua vida. O que você é um para o outro, força, foco, fé, o que você é para essa pessoa, o que você significa. Levanta do seu lugar, dá um abraço nessa mulher, mostra para ela que você tem admiração por ela, mostra para ela quem você é, o que você é. Isso, manifesta a cura de Deus, manifesta a cura na vida dessa pessoa através das suas palavras, através do abraço. Ainda que seja uma pessoa, ainda que seja alguém que você não conhece, vai lá e dá uma palavra para ela, dá um abraço, dá uma motivação. Isso, porque isso traz cura. Isso traz cura. Natália, abraça ela ali, essa aqui. Isso traz restauração. Amém. Deus, o Espírito Santo está agindo nesse momento no nosso meio. Abraça, traz cura, seja curado em nome de Jesus, que Deus restaure a tua vida, em tudo que você precisa, em tudo que você necessita, o Espírito de Deus está te curando. Isso, como na igreja primitiva, o que prevaleceram o amor de Deus, e que hoje sejamos igual, manifestamos o amor de Deus. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, que Deus coloque sobre a vida de vocês tudo aquilo que vocês buscam, tudo aquilo que tem como propósito, que Deus restaure, que Deus coloque a bênção dele sobre vocês, que venha se cumprir cada propósito na vida de vocês, em nome de Jesus. Força, foco e fé. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus restaure tudo aquilo que você precisa, tudo que você almeja, tudo que você deseja. Deus esteja presente a todo momento nos seus caminhos, na sua casa, na sua família. Amém? Deus coloque sobre a sua vida a bênção dele, aquilo que você nem imagina que possa acontecer, que o próprio Deus manifeste sobre a sua casa, sobre a família, em nome de Jesus. Que Deus cumpra mais e mais na vida de vocês, assim como foi profetizado um dia, e o Deus fiel se manifestou. Aquele que começou a boa obra tem poder para realizar muito mais, em nome de Jesus. E a bondade e a misericórdia de Deus se manifesta a cada instante. Que Deus possa manifestar, Dinei, na sua vida tudo aquilo que você deseja e espera, coisas que você nem imagina mais que possa alcançar. O poder do Senhor seja manifesto através da sua vida, em nome de Jesus. Coisas esquecidas renascem em nome de Jesus. Aqui eu já encerrei. Deixa eu pôr. Não, fica à vontade. Tá? Pastor, não é eu não. Aqui eu já encerro mesmo, tá? Amém? Glória a Deus. Um abraço traz mais cura do que 1 milhão de palavras. Agora pode todo mundo que está aí fora vir para dentro, em nome de Jesus? Chega para cá, pessoal. Igreja em amor é isso. Todo mundo abraça, todo mundo traz cura, restauração. Vai continuar. Receba o amor de Cristo.
através do Espírito Santo. Que esse abraço traga a cura, traga o amor de Deus sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Amém? Pessoal daí de fora pode chegar para dentro aqui, ó. Glória a Deus. Deus maravilhoso, que opera nas famílias, que opera nas vidas, que restaura sonhos. Amém? Aleluia. Ô, gente, ó, vocês estão aí fora, pelo menos agora no final, eu gostaria que vocês entrassem dentro da igreja, por gentileza. Eu sei que está calor, todo mundo aqui também está sentindo calor, amém? Vem cá, entre aí todo mundo que está aí fora. Ô, gente, vamos ficar todo mundo em pé, amém? Não se distrai ainda. É muito bom ter comunhão, é muito bom abraçar. Vem cá, Alder. Glória a Deus. Ô, gente, só mais um minutinho, tá? A gente vai apresentar uma criança ainda, tá bom? Eu pedi pro Odair fazer uma oração específica para as mulheres, tá? As mulheres hoje estão sendo muito abençoadas, têm esse privilégio e merece. Vai lá, Odair. Amém? Paz do Senhor. Ô, Gabriel, eu quero que nesta noite aqui, todo mundo aqui já falou, para desejar um feliz dia das mulheres para cada mulher que está aqui. Cada uma aqui sabe o valor de cada uma. Eu penso que Deus derrama toda a sorte de bênçãos sobre a vida de cada um de vocês. Eu creio assim que Deus, quando Ele olha para a terra, os olhos dele se enchem de alegria de ver as mulheres que Ele criou. Amém? E nessa noite eu quero que o Gabriel vai ler um versículo antes de nós orar. Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Tá vendo? A Bíblia fala no Provérbios 31:10 que quando o homem acha uma mulher, é como uma joia preciosa, é como uma joia rara. Então hoje, se você se sente uma mulher triste, magoada, se você não tem o reconhecimento de alguém, de marido, de pai, de mãe, de irmão, mas eu quero falar para você, Deus, Ele se orgulha de cada uma de vocês. O amor dele se derrama sobre a vida de vocês. Amém? Eu queria que todas as mulheres viessem aqui na frente para nós orar. Que nós hoje, como homem, nós vamos honrar vocês. Nós queremos orar por vocês. Por cada uma de vocês. Amém? Porque o que vocês significam nas nossas vidas. Amém? Irmãos, tem mais homem, tem mais mulher nessa igreja do que homem. Amém? Agora eu quero que os homens arrodeiem todas essas mulheres que estão aqui. Essas mulheres virtuosas, essas mulheres de coragem, essas mulheres guerreiras, porque nós sabemos
cada uma aqui carrega um fardo, uma história. E através dessas mulheres, que as nossas histórias são escritas. Amém? Eu quero que todos vocês, homens, estendam a mão. Vamos orar por essas mulheres guerreiras. Amém? Senhor Deus, Pai amado, em nome de Jesus. Deus, nós sabemos que esse mês foi escolhido no dia da mulher, Senhor. E nesta noite nós te pedimos que o Senhor continua derramando a tua bênção sobre elas sem limite, ó Deus. Que o Senhor continua, Senhor, usando essas mulheres, Senhor, com poder e autoridade, ó Deus. Que essas mulheres continuem de pé, Senhor. Oh, Pai, porque as nossas forças vêm através das nossas mulheres, dessas mulheres guerreiras, Deus. Elas são os espelhos para nós nessa terra, Senhor. Deus, que o Senhor honra cada mulher aqui, Senhor. De uma forma diferente, mas que o Senhor honra, Senhor. Deus, isso aqui é uma joia preciosa nas tuas mãos, nas nossas mãos, Senhor. Deus, abençoa essas mulheres, Senhor. Derrama sobre elas o teu sangue, o teu poder, e a tua graça todos os dias, Senhor. Oh, Pai, supra a necessidade de cada mulher que está aqui nessa noite, Senhor. Porque nós cremos, Senhor, que os teus olhos se enchem quando o Senhor ora por essa igreja e vê essas pessoas, Senhor, o Senhor cuida. O Senhor tem orgulho delas, Senhor, e que elas continuem fazendo a diferença nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode ficar aqui, gente. Todo mundo fica aqui. A gente vai para a apresentação. Cadê a Esther? Vamos ficar aqui para vocês abençoar a vida da Esther, da Zoe, né? Cadê alguém para segurar o microfone para mim? Vem cá, Esther, fica daqui à minha esquerda. Aqui, gente, já pedi de presente, não tem jeito, a mãe não quer me dar. Glória a Deus, gente. Estende as mãos aqui para a Zoe. A Zoe está bem à vontade, amém? Amém. Espírito Santo, nós somos gratos a Ti, pelo Teu sopro no ventre da Esther, por esse presente Teu, ó Pai. Pai, nós colocamos diante de Ti a Zoe, Deus. Nós declaramos aqui que ela vai viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Pai, nós pedimos aqui que o Senhor guarda cada dia da vida dela, cubra ela com Teu sangue, ó Pai. Que ela desfrute dos Teus sonhos, de tudo aquilo que o Senhor desenhou para a vida dela, ó Pai. Esteja, Deus, abençoando ela, esteja dando força para Esther, direção, sabedoria para educar ela no Teu caminho. Pai, nós declaramos aqui, Deus, que ela pertence a Ti, assim como a Tua palavra nos ensinou a apresentar as crianças diante dos céus e da terra, diante das testemunhas dos Teus filhos, ó Pai. Nós apresentamos ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cadê a fotógrafa? Levanta ela, Fabiana. Cuidado. Cadê o certificado dela? Pega aí, Laura, por gentileza. Tauana, cadê o Davi? Vamos entregar o certificado do Davi também já. Amém? Glória a Deus. Aqui a foto, posa para foto, posa para foto, né? Cadê? Vem cá, Tauana. Traz o Davi aqui, o Murilo, vem cá. Mais um minutinho, gente. Tem alguém com fome aí? Glória a Deus. Aqui o Davi, homem segundo o coração de Deus, amém? Aqui para a foto da família. Pode tirar a foto. Glória a Deus. Levante suas mãos. Irmãos, estou muito feliz de poder participar de mais um culto com vocês. Eu sei que a casa está ficando pequena, esse é um problema que eu gosto. Eu creio que em breve Deus vai arrumar um lugar maior para a gente, amém? E eu conto com cada um de vocês, para que a gente venha compartilhar desse pão que temos recebido aqui, todos os cultos com as pessoas aí fora, amém? Levante suas mãos.
Pai, eu te agradeço por cada vida que está nos visitando hoje. Espírito Santo, que ela possa sair daqui renovada, fortalecida e com a convicção de tudo aquilo que o Senhor quer dela, tudo aquilo que o Senhor tem para ela. Aqueles que entraram por essa porta precisando de um refrigério, que eles saiam daqui com esse refrigério, Pai. Aqueles que precisam, Pai, de algo que vem do céu, derrama sobre essas vidas, ó Deus. E tudo aquilo que foi falado aqui no altar desde o começo deste culto, ó Pai, que toda semente que foi liberada, Pai, blinda o coração e a mente dessas pessoas que estão aqui assistindo, que estão em casa, para que o diabo não venha roubar essas sementes, ó Deus. Pai, guarda a volta para a casa deles, cubra eles com teu sangue. Nós abençoamos a semana deles, ó Pai. Nós abençoamos a casa deles. Nós abençoamos a volta para a casa deles, em nome de Jesus. Amém? Temos um lanchinho ali no final. Vamos dar um aplauso ao Senhor bem forte. Deus abençoe a todos e dá um abraço em pelo menos 7 pessoas antes de ir embora.